VBA no Excel para iniciantes. Essa é a nossa primeira aula de list box em formulário. Dúvidas dos inscritos. A você inscrito no canal, programado do Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Na aula de hoje, vamos falar de formulários, certo? Vamos continuar fazendo a programação, porém do botão editar. E vamos fazer o carregamento dos dados no Listbox, projeto dos inscritos. Você que acompanhou nossa série de vídeos, a gente trabalhou em cima do ListView, certo? Então estamos trabalhando no mesmo arquivo, agora substituindo o toolbar, certo? Por vários botões, certo? Por vários command buttons, no caso, e substituindo o ListView, no caso, pelo Listbox. Então como é que vai ficar essa programação? Essa nova série é falando a respeito disso. E assim vai ficar o nosso projeto no final, certo? Na aula de hoje, de Listbox formulários, vamos estar programando o botão editar, desabilitando e habilitando os botões excluir, editar, atualizar e cancelar, carregando os dados para o Listbox. Lembrando que esse vídeo está sendo feito em cima da dúvida do Lucas. Para ter acesso ao arquivo que ele disponibilizou aí para download e está permitindo que eu faça o trabalho em cima do arquivo dele, esta é a senha do projeto, certo? Ressaltando que já removemos essa senha do VBE. E para logar no form dele, esta é a senha, certo? 8848, pois o seu arquivo possui login. Então é o seguinte, pessoal, se você acompanhar a série passada, vou clicar aqui em formulário e acompanhe. Vamos fazer apenas uma recapitulação. Aqui temos um form, certo? Com o ListView e com o toolbar. São controles que pertencem à referência mscomctl.ocx, certo? É uma DLL que não é nativa do Excel, certo? Então, em muitas máquinas, esse arquivo pode estar dando problema, certo? Se você não tiver essa DLL instalada. Então, para evitar isso, vamos trabalhar com controles nativos do próprio Excel. Então vamos substituir esse toolbar por command button, certo? Vamos colocar botões e vamos colocar imagens nesses botões. E vamos substituir essa ListView, que é um controle muito mais avançado que o Listbox, porém não é nativo, certo? Então vamos substituir essa ListView por um Listbox. Então como é que vamos fazer? Vou fechar aqui o form. E para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu projeto não esteja aparecendo, você clica em exibir, Project Explorer. Vou alargar aqui um pouco. E vamos estar inserindo, pessoal, um form, certo? Vamos começar aqui praticamente do zero. Vou aqui inserir um ZForm. Está aqui o meu ZForm. Vou alargar um pouco ele. E vamos fazer o seguinte. Vou aqui pausar o vídeo apenas para fazer alguns ajustes. Esse é o nosso form, eu vou clicar com o botão direito sobre ele, propriedades. Eu vou deixar a sua largura com 546, perdão, aqui é a sua altura, certo? A propriedade weight, quer dizer a altura, e a sua largura, que é o width, eu vou estar deixando com 939, certo? Lembrando que aqui minha tela é de 18.5. Se você estiver programando, por exemplo, um notebook de 14, você altera aqui a largura, certo? Porque vai ficar muito maior do que a sua tela. Aqui 939 fica tranquilo aqui na minha tela. Então deixa eu fechar aqui a janela do project. Vamos ver como é que está aqui meu form. Vou aqui executar e perceba que está praticamente o tamanho da minha tela, certo? Vou fechar aqui o form. Nesse form, para a gente ser mais prático, vamos fazer o seguinte. Vou clicar com o botão direito sobre ele, propriedades. Vou aqui em Picture e vou adicionar uma Picture a ele. Vou aqui em Projeto, é uma pastazinha que eu tenho aqui, certo? E vou adicionar aqui uma imagem de fundo a esse form. Adicionei. Vou descer um pouco aqui a minha janela do Properties. Basicamente, como o meu form não é tão grande, a imagem aqui coube e se redimensionou. Porém, se fosse maior, não ia acontecer isso, certo? Eu vou alterar aqui da propriedade Clip para a propriedade Street. Observe que agora a imagem se auto-redimensionou.
Não importa o tamanho da imagem que você coloque, ela vai se redimensionar conforme o tamanho do seu form. Entendendo isso, vamos ser mais práticos. Eu vou aproveitar os mesmos objetos que trabalhamos, certo? As nossas textbox na série passada, que é aqui no nosso FRM resultado pesquisado. Lembrando que o arquivo vai estar disponível para download. Então o que é que eu vou aproveitar aqui? Lembrando que vamos estar substituindo esse toolbar e esse list view, certo? Então basicamente os demais controles vamos estar trabalhando com os demais. Então como é que eu faço? Vou estar selecionando aqui. Observe que eu cliquei no canto aqui no cantinho aqui do form, e estou arrastando aqui, ele me aparece essa janelinha aqui, certo? Então soltando, ele me selecionou tudo. Tudo que estiver aqui dentro desse frame, que está com a sua borda como none, certo? Não está me aparecendo, mas está selecionado, observe. Vou descer mais um pouco aqui, para você perceber que está tudo selecionado. Observe que eu não selecionei o meu list view. Então eu vou dar aqui o Ctrl C. Vou pressionar o Ctrl, na realidade. Vou pressionar o Ctrl. Então eu vou clicar aqui nessa textbox e nesses attributos. E agora sim eu vou dar o Ctrl C e vou estar copiando aqui para o nosso nosso formulário, certo? Perdão, ainda nem renomeamos. Ainda se chama Userform 1. Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou fazer a colagem no mesmo. Vou apenas arrastar um pouco aqui para baixo e para o lado. Vou soltar aqui e vou estar adicionando aqui uma list box, certo? Como é que eu faço isso? Clique em exibir, caixa de ferramentas. Cadê o nosso? Caixa de combinação e aqui nossa caixa de listagem, que é mais conhecida como list box. Vou aqui arrastar aqui para o lado. Vou deixar aqui na altura do nosso frame. Fechar aqui a minha janela do project. Arrastar um pouco aqui. Feito isso, vou só arrastar um pouco aqui e deixar... Perdão, acabei de selecionar a list box por engano. Vou clicar nela, pressionando o Ctrl. Observe que não está mais selecionada, apenas os controles acima. Vou arrastar aqui para o lado. Procurar aqui deixar mais centralizado possível. Aqui é a nossa list box. Vou clicar com o botão direito sobre ela, propriedades. Vou chamar ela de list underline busca. A renomeei. E aqui no column counts, vou trabalhar apenas com 4 colunas. O list box, pessoal, é um controle muito, comparado com o list view, é um controle muito, como é que eu posso dizer, sem ofender quem utiliza ele. Por ele ser um controle nativo, é bom se trabalhar com ele, certo? Porém, ele tem as suas limitações. Se você pesquisar aí no YouTube, tem vários vídeos. Aliás, não são muitos, mas tem vídeos ensinando como adicionar mais de 10 colunas. Sem utilizar a propriedade raw source, certo? Mas eu não aconselho muito. Então vamos trabalhar apenas com 4. Mas eu poderia trabalhar aqui com 10. Sem utilizar a propriedade raw source, certo? Então vou trabalhar apenas com 4, porque eu não tenho necessidade de carregar todos os dados para minha list box para que eles sejam editados aqui na nossa textbox. Se você acompanhou os vídeos passados, eu carregava todos os dados na list view. Observe, eu tenho 15 colunas aqui na minha planilha, certo? Deixa eu selecionar aqui, tenho 15 colunas. Mas não tenho necessidade de carregar esses 15 para minha list box, porque não tem necessidade que as 15 apareçam aqui. Certo? Eu tenho 15 caixinhas aqui. Não tem necessidade de ter 15 colunas aqui para adicionar as informações para essas caixas. A gente tem várias formas de fazer essa interligação, e uma delas eu vou estar ensinando. Então vamos lá. Aqui é a nossa list box. Vou descer um pouco e vou adicionar um cabeçalho aqui, certo? Não vou utilizar o próprio cabeçalho que vem da list box, porque não vou trabalhar com a propriedade raw source. Então vou estar utilizando uma label. Perdão, cliquei no botão aqui errado. Vamos exibir aqui a nossa caixa de ferramentas. Aqui o nosso label, que é o nosso rótulo, certo? Vou estar arrastando ele aqui até
sobre a minha list box. Vou colocar um fundo preto nele. Propriedades. Aqui no meu back color, vou estar alterando para preto. Aqui na minha fore color, que é a cor da fonte, vou estar alterando para branco. O nosso texto aqui no Caption, aqui eu posso ir digitando, certo? Posso, por exemplo, botar o ID, dar um espaço, o nome. Basta eu colocar esses dois por enquanto. Vou aqui em Tarroma, em fonte, e vou alterar aqui o tamanho para 14. Vou dar o OK. Só diminuir agora um pouco. E como agora é uma coisa bem fácil, certo? Eu vou dar uma pausada aqui e fazer só as configurações nessa label. Entenda, eu vou trabalhar apenas com 4 colunas, então eu preciso apenas de 4 títulos, certo? Então basicamente eu vou digitar tudo dentro de uma label e vou dar um espaçamento. E esse espaçamento tem que ficar de acordo com a largura das minhas colunas da list box. Então antes disso, já vou selecionar aqui minha list box. E aqui em Color Reads, vou definir aqui a largura das minhas colunas. Vou dizer que minha primeira coluna vai ter largura de 15. E vou ter que colocar esse PT que vem por padrão, certo? Se eu colocar apenas o valor, vai dar um erro. Então eu boto 15, que eu quero... Minha primeira coluna vai ter a largura de 15. PT.S. PT ponto e vírgula, perdão. 130 vai ter a minha próxima largura da minha próxima coluna. Ponto e vírgula. 130 novamente para a minha terceira coluna, PT ponto e vírgula, e 120 PT ponto S para a minha última coluna, certo? Vou carregar aqui, vou executar. Como ainda não tenho dados, não dá para ver como é que vai ficar. Agora eu vou fechar aqui o form, vou dar só uma pausada aqui no vídeo e vou fazer apenas aqui umas configurações nessa label, certo? Para não prolongar tanto o vídeo. Coisas básicas que você já sabe. Então aqui está a minha label, lembrando que é apenas uma, certo? E apenas coloquei vários nomes dentro dela e dei um espaçamento para ficar de acordo com a largura da minha coluna. Quando eu carregar meus dados, vocês vão ver e vai estar carregando de forma correta. Vou estar agora adicionando comand boots, certo? No caso, vou ter que trabalhar aqui com 6 comand boots. Então eu vou clicar em exibir, caixa de ferramentas. Vou adicionar um botão aqui. Está aqui adicionado meu botão. Vou estar deixando o mesmo com a altura de 54. Vou clicar sobre ele, clico em propriedades. Aqui em weight, vou estar alterando aqui para 54. Vou fechar aqui minha janela do project para ficar mais visível, certo? Minha altura vai ficar com 54. E a minha largura desse botão vai ficar com 48. Descer mais um pouco. Subir mais um pouco aqui minha janela do project. Então a largura desse botão vai ficar com 48. E aqui no caption dele, eu vou estar aqui o renomeando, certo? Ele vai se... Seu caption, que é o seu título, no caso, vai se chamar excluir. E aqui no name, que é o nome dele propriamente dito, onde vamos trabalhar via código, vai se chamar o nosso btn underline excluir. Sempre procurar nomes intuitivos, para você não se perder quando estiver programando. Observe que ele não ficou no topo, então eu vou arrastar um pouco aqui. Se você não conseguir definir ele no topo, você vem na propriedade aqui top, observe que está com o seu top, que no caso aqui é a altura com relação ao formulário. Observe que ele está com 6, se eu deixar com 0, ele vai encostar lá no formulário. Vou sair, observe que ele encostou agora no formulário. Então basicamente o que é que eu vou fazer aqui? Vou clicar sobre ele, eu vou em Pictory e vou estar adicionando uma imagem para ele, certo? Como ele vai se chamar excluir, então vou botar uma imagem mais intuitiva, que é essa caixinha de lixo. Vou clicar em abrir e observe que a imagem carregou lá. Está praticamente feito. Vamos apenas agora aqui. Observe que eu tenho a Picture Position, certo? Ou seja, Picture Position above Center. Ou seja, a nossa imagem de acordo com a altura. Então como é que eu faço aqui? Ele já está na posição correta, certo?
Mas por padrão, normalmente estaria a 0. E a sua imagem ficaria dessa forma. Então você alteraria da Picture Position de 0 para a posição 7. Que é exatamente a que a gente estava já. Então agora basicamente basta você copiar este botão aqui, dar o Ctrl C, Ctrl V. Observe que ele foi copiado, porém foi colado um pouco mais abaixo. Vou arrastar aqui para o lado dele. Colei aqui do lado dele. Vou mudar o seu name para btn underline editar. E vou trocar sua imagem. Vou também alterar logo o seu capture. Aqui vai ser o nosso botão editar. E vou colocar uma imagem intuitiva para editar os dados. Vou botar esse lápis. Como aqui são coisas bem básicas, eu vou pausar novamente aqui o vídeo e vou adicionar aqui os outros 4 botões. Lembrando que é o mesmo procedimento, você adiciona um botão e troca apenas a imagem. Essas imagens também vão estar disponíveis para download. Então, adicionado aqui os botões, observe que, como eu falei para vocês, é algo bem básico, certo? Então eu mesmo adicionei, deixei apenas aí para... fiz apenas os 2 botões para servir como exemplo, certo? Vou ver aqui propriedades. Beleza. Vou fazer o seguinte. Aqui é a minha list box. Eu vou mudar aqui o tamanho da sua fonte. De regular, eu vou continuar deixar como regular e vou alterar para o tamanho 14. Vou continuar com a fonte da Roma, certo? Vamos aqui executar. Não tem nenhum dado ainda sendo carregado. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui a rotina para carregar os dados, para a gente fazer o teste aqui, se está de acordo com o texto, certo? A largura da coluna. Então eu vou dar um duplo clique, vou fechar aqui minha janela das propriedades, dar um duplo clique aqui no meu form. Vou sair aqui do evento click, que é o principal evento do userform, e vou alterar aqui para o evento initialize, certo? Ou seja, conforme a inicialização dele vai executar algo. Se você assistiu o vídeo passado, os vídeos da série deste mesmo form com o ListView, a gente criou uma rotina chamada carregar dados, certo? Então vamos criar essa mesma rotina, porém com o Listbox. Então para encurtar essa rotina, eu vou fazer aqui a colagem do código e vou explicar para vocês o funcionamento do código. Vou aqui copiar o código. E fazer a colagem aqui abaixo do endsub. Aqui está sendo criada uma rotina, certo? Chamada carrega underline dados. E aqui nada mais é, ó, perceba. Tenho variáveis, linha e linha listbox do tipo integer. E uma variável chamada w do tipo worksheet, certo? Para a gente poder setar ela. Aqui eu estou setando o meu objeto. Estou setando a minha variável w, que é do tipo worksheet. Então ela w está recebendo o valor, ou seja, está sendo atribuído ela a sheets clientes. Sheets que quer dizer guia, certo? Então a guia chamada clientes está sendo atribuída à minha variável w. Aqui eu estou, depois de setado, o VBA já entende que w é clientes, que é o nome da nossa guia. Vou mostrar aqui para vocês. Infelizmente que estou com ela aqui oculta, certo? Mas o nome dela é clientes. Então eu vou voltar aqui novamente. E depois de selecionado aqui a minha sheets clientes, que agora se chama W. Aqui eu faço a limpeza do nosso listbox, que se chama lst underline busca. Aqui eu atribuo a minha variável linha, o valor de 2, pois a minha primeira linha tem o nosso cabeçalho. E aqui a variável linha listbox é igual a 0. Eu vou trabalhar com essa variável linha listbox para poder incrementar aqui os valores dentro da listbox, certo? E essa variável linha aqui é para estar incrementando os valores da planilha. Então, perceba que o linha listbox vai ser trabalhado para incrementar os valores da listbox e a variável linha para incrementar os valores da linha. Então, como é que isso funciona? Aqui, ó, o it, se você acompanha nossos vídeos, sabe perfeitamente que eu trabalho normalmente com a propriedade do it. O it quer dizer com quem? W. Quem é W? Clientes.
Então estou dizendo o que? Com clientes do until, que quer dizer faça até o que? Aqui eu não preciso desse W, certo? Já que está referenciado aqui por W. Então eu vou apagar aqui, podem apagar sem medo. Então eu estou dizendo o que aqui? Por isso que eu gosto de trabalhar com it W, porque aqui o VBA já entende que essas propriedades pertencem a W. E quem é W? Clientes. Então eu estou dizendo o que aqui? Faça até que ponto cells, que é a célula, linha, a partir da linha 2 da coluna 1, certo? Da coluna 1, que é esta coluna aqui, onde tem o nosso ID. Faça a partir da célula, a partir da linha 2, até o que? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou encurtar aqui um pouco a janela. Faça até o que? Até seja igual a vazio. Enquanto não for vazio, ele vai fazendo o carregamento desses dados. O cursor vai passando aqui até encontrar a primeira célula vazia. Quando encontrar, ele para. Mas enquanto isso, o que vai acontecer? Perceba, eu utilizei a propriedade add item, ou seja, vou estar adicionando itens a quem? A nossa LST busca, que é o nome da nossa list box. E observe que com a propriedade .list, ou seja, da nossa lista, linha list box, que tem um valor de 0. Lembrando que a primeira linha do list box tem um valor de 0. E tanto a linha como a coluna do list box, o seu primeiro valor a partir de 0. Então, eu estou dizendo o quê? Que a minha primeira linha do list box da coluna 0 está recebendo o quê? Ponto cells, linha, que é a nossa variável, que começa a partir da linha 2 da coluna 1. Ou seja, vai estar adicionando o nosso ID1 aqui, aparecendo lá no nosso list box. Perceba que está aqui comentado. A próxima linha do list box, agora a segunda coluna do list box, tem valor de 1, vai estar recebendo o valor da linha, porém, da mesma linha, porém, da coluna 2, que no nosso caso é a coluna do nome, que é a nossa coluna B. E assim por diante, perceba, coluna 2, a nossa linha list box de número 2, da nossa coluna 2, porém no list box coluna 3, já que começa com o valor de 0, vai estar recebendo o valor de linha da coluna 3, que é a coluna 3, é a coluna onde está o celular. Aqui você faz o carregamento dos dados conforme você queira, porque aqui eu vou apenas pesquisar pelo nome ou pelo CPF, certo? E aqui a minha última linha do list box, da minha última coluna, no caso eu criei o list box apenas com 4 colunas, vai estar recebendo o valor de ponto cells, linha, da coluna 11. Quem é a coluna 11? Vou mostrar aqui para vocês. É a coluna do CNPJ, certo? Que é a nossa coluna K. Então, conforme esses dados adicionados, enquanto ele faz a verificação até o valor seja igual a vazio, aqui ele vai incrementar, certo? Linha igual a linha mais 1. Se eu não fizer esse autoincremento, vai apenas carregar o primeiro dado, certo? Que ele encontrar na nossa planilha. Aqui o loop pertence ao do until, a estrutura. O endwith, perceba que eu tenho dois endwith aqui, certo? Ó. O primeiro with, W, eu estou trabalhando com as propriedades da sheets, clientes. O meu segundo with, estou trabalhando com as propriedades da list box. Então, aqui é fechado o meu primeiro with. Na realidade, aqui é fechado o meu segundo endwith, certo? Esse primeiro aqui está fechando esse with aqui. E esse último está fechando o meu primeiro. E aqui a nossa aqui eu tenho uma label lá abaixo do LST busca e vai estar recebendo os valores da nossa list box, que se chama LST busca.listCount, ou seja, vai estar pegando a contagem dos itens que tiver adicionados a ela e concatenando com o texto registros encontrados. Então como é que eu faço agora? Abaixo eu copiar essa rotina, Ctrl C. Para chamar ela, abaixo eu trabalhar com call. Toda vez que você for criar uma rotina e for chamá-la, tem que trabalhar com esse método call e vamos executar aqui. Um momento. Eu posso dizer para vocês que o VBA aqui no caso, ele não está conseguindo entender, certo? Eu estou trabalhando com it, um it dentro de outro. E observe que o que vai acontecer aqui, ó. Vou parar aqui, vou dar o OK. E observe que eu vou apagar aqui o ponto. Agora eu vou colocar novamente o ponto. Lembre-se que quando eu coloco o ponto, o VBA vai entender que eu estou trabalhando com o objeto, se ele reconhecer que eu estou com o it, e vai trazer as propriedades desse objeto. Então perceba que eu vou colocar o ponto, e observe que não aparece a propriedade cells. Por quê? Porque o cells não pertence ao objeto LST busca, e sim
ao it. Então o VBA está confuso, ele não sabe qual o objeto que eu quero. Então para driblar, eu não vou precisar desse ponto aqui, certo? Pode ficar tranquilo que o seu código vai estar funcionando. Tanto é que se eu executar agora, percebe que dá o erro agora na próxima linha. Então o que eu tenho a fazer é apenas apagar o ponto. Por que eu estou apagando o ponto? Porque eu estou trabalhando com it dentro de outro. Então o VBA não está entendendo que essa propriedade cells pertence ao meu primeiro it, mas sim ao segundo. Então ele não está conseguindo decifrar, então eu apagando aqui o ponto. Vamos executar aqui, vamos ver que está funcionando perfeitamente o código, certo? Então qual é a ideia aqui? Conforme os demais vídeos. A ideia é clicar no item. E eu clico no editar e ele libera os campos aqui e carrega os dados conforme os dados que estão me aparecendo. Então como é que eu faço isso? Eu vou fechar aqui o meu form. Para ser mais prático, vamos ver aqui, o vídeo já está passando mais de 24 minutos, certo? Então eu peço perdão primeiramente por não ter conseguido concluir o assunto dentro desse vídeo. Porque eu quero explicar por partes, então eu não vou querer copiar simplesmente o código, vou querer fazer o código junto com vocês. Então eu peço desculpas, eu espero que você possa estar assistindo o próximo vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe, bora se ajudar. Falou!